Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. O Rich the Kid é um dos rappers que vem chamando a atenção especificamente da cena aqui, no Brasil. Apesar de quem já acompanha o trap internacional há muito tempo, já conhece ele, seja pelos enormes hits que ele tem, isso desde a época do SoundCloud Rap, ou pelas confusões que ele participou naquela época também. Ele tá chamando a atenção do público brasileiro, especificamente porque ele vai fazer um feat com o Matuê, e todo mundo fala muito sobre esse feat, mas ninguém fala de fato sobre quem é ele, quem é o Rich the Kid, toda a sua história na música e etc. Então, é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver a história do Rich the Kid e essa trajetória dele na música, até chegar nessa conexão agora com o Matuê. Então, vamos entender isso. O Dimitri Leslie Roger, mais conhecido como Rich the Kid, nasceu em 13 de julho de 1992, no Queens, Nova York. O Rich the Kid, ele é filho de imigrantes, mais especificamente de haitianos. Então, ele cresceu falando as duas línguas, e isso meio que sempre foi um problema pra ele. E até os 13 anos, ele continuou morando no Queens, mas foi nessa idade que os pais dele tiveram um divórcio. E aí o que aconteceu é que ele ficou com a sua mãe e se mudou pra outro lugar, pra uma cidade chamada College Park, lá na Geórgia. E por algum motivo, isso mudou muito ele. A conexão dele com o rap, que já era forte, ficou mais forte ainda. O Rich the Kid sempre falou que suas maiores influências na música foram Nas, Jay-Z, Tupac, Notorious Big e 50 Cent. Alguns deles, como você pode perceber, são do estado dele, Nova York. Só que quando ele mudou de estado e ele foi pra Geórgia, ele percebeu esse novo mundo de artistas que faziam sonoridades completamente diferentes. Ele passou a conhecer o T.I. e Young Jeezy, que não coincidentemente foram artistas que tiveram seu impacto no trap em si, estilo que no futuro o Rich the Kid ia se aprofundar muito mais. E já nessa mudança, ele também começa a pensar em fazer música. Até então, ele escrevia umas coisas, mas nada que ele pensasse em fazer de verdade. Ele fazia por puro hobby e nem gravava em si, mas com essa mudança, a mentalidade dele mudou. Ele gostou tanto desse estilo de rap novo, que ele nunca tinha ouvido, que decidiu começar a tentar fazer. E já dessa época aqui, no início do ensino médio, a gente tem algumas pérolas dele. Nesse começo, ele nem se chamava Rich the Kid ainda, mas, na verdade, Black Boy da Kid. Sim, esse foi o primeiro nome dele. E quando ele começou a fazer música, de fato, além dessas referências do trap, o T.I. e o Young Jeezy, ele ia muito pro estilo de Future também. E o Wiz Khalifa, que nesse tempo tava muito em alta. Tinha um pouco de Juicy J nele também. Então ele tava tentando encontrar essa sonoridade que ele tinha acabado de conhecer. Polo on me, stupid bitch, it cost me 1,000. Swimming in your bitch, her pussy wet, but I ain't drowning. Até mesmo nesse início, eu consigo ver a evolução musical dele, porque, de verdade, dá pra diferenciar muito bem as músicas de 2010 para as músicas de 2011 dele, só pela qualidade do som. O Rich the Kid nunca foi um cara que parou, ele começou a fazer música e não descansou nunca mais. Ele nunca desistiu, ele tinha uma constância absurda mesmo as músicas dele, pegando tipo 1000 views, às vezes nem isso. Nesse começo aqui, ele se mostrou ser muito persistente, mas muito persistente mesmo. E depois de tanto lançar músicas sem quase ninguém ver, em 2013 ele teve uma virada. Pra quem não lembra, 2013, o Migos estava muito em alta em Atlanta, por causa daquela música Versace deles. Se você viu a história do Migos, sabe muito bem do que eu tô falando. Então, o Rich the Kid, ele teve essa conexão com o Migos, já que ele tava fazendo um rap e tentando pular no trap várias vezes também. E por essa conexão, e por estar nesse estilo, ele meio que se encontraram ali e bateu, mano. Simplesmente bateu. Eles gostaram tanto um dos outros, que viraram meio que irmãos mesmo, sabe? Eles fizeram tanto feat, e isso aqui deu uma certa virada de chave pro Rich the Kid. Nessa época, eles estavam lançando muitas músicas juntos. Parecia até mesmo que o Rich the Kid era parte do Migos, sabe? De tanta música que eles lançavam. Eles lançaram no total 4 mixtapes colaborativas, Street Unlock 1 e 2, isso em 2013, nesse mesmo ano. E nos anos futuros, lançaram a parte 3 e 4. Gianni, Versace, I come to your city, take over like Nazi. Run around in my out that cool. I dare a nigga look at me wrong, cause I'm gon' shoot. I think me, Craig, get smoke dope and we be choking. With my shit I was today, everybody know the rolling. Um ano depois disso, em 2014, o Rich the Kid lança sua própria mixtape, A Feels Good to Be Rich, que aqui ele já tinha alcançado um certo patamar, isso muito por ajuda do Migos. Então ele já conseguiu vários feats de peso, tipo Young Thug, Kodak Black, French Montana e entre outros. E essa mixtape também foi um ponto de virada pra ele. Nesse momento aqui, sendo sincero, o Rich the Kid já tinha seu nome bem firmado, isso no underground do trap. E esse tempo aqui era 2014.
2014 e 2015. Todo mundo por ali sabia quem ele era, e ele estava lançando cada vez mais e mais projetos. Só que faltava alguma coisa pro Rich the Kid se tornar mainstream, pra dar aquela estourada de vez, sabe? Furar a bolha. E isso era um hit de fato. E ele fez. Na verdade, fez 2 vezes. Ele conseguiu 2 hits gigantes, isso muito próximo. Alguns anos depois, em 2017, ele lança New Freezer, que foi um feat dele com Kendrick Lamar. E não coincidentemente, foi aqui que eu conheci o Rich the Kid. Eu, na verdade, fui naquela visão de, e aí, quem é esse cara que tem um feat com Kendrick Lamar? Porque a gente sabe o quão difícil é ter um feat com ele. E eu não me arrependi, porque a música era muito foda. Not a lot of people are getting Kendrick Lamar features in the world. Yeah. Not a lot of people. Still not. Still not a lot of people. Not a lot of people then, not a lot of people now. And then one day they came in there like, yo, Kendrick wants to hear like some new records. And then I played him New Freezer. He's like, yeah. I need that. Yeah, this one. My bitch too foreign in the visa. I don't need her. Yeah. Hey, bitch. Where your friends? Yeah. Hold up. Switch. A gente consegue até mesmo ver a evolução dele no trap, pra aquele que tava bem alta naquele momento. Vamos lembrar, isso aqui é 2017, o SoundCloud Rap tava estourando, todos aqueles nomes que a gente tá cansado de ver aqui, que vieram do SoundCloud, estavam muito em alta. X, Lil Pump, Ski Mask, etc. E ele também veio nessa leva. E esse feat dele com o Kendrick, sem dúvida nenhuma, mudou a carreira dele. Tanto que poucos meses depois disso, ele consegue o maior hit da carreira dele, o Plug Walk, que mano, se você escutava trap em 2018, você com certeza lembra o que isso aqui virou. Isso é um clássico do trap. Ooh, on the wave like a durag. Pussy nigga calling for his boo bag. Plug walk. I don't even understand how the fuck my plug talk. É foda ver toda essa evolução dele aqui. E lógico, ele não parou. Nesse meio tempo, ele tava soltando alguns álbuns também. O Rich the Kid tem 6 álbuns pra ser mais preciso. Ele inclusive tem um colaborativo com o NBA Youngboy, que acabou virando um grande parceiro dele. E beleza, no meio disso tudo, a gente chega no momento em que Rich the Kid viraliza aqui no Brasil, por causa de um feat com Matuê, que é a música Conexões de Máfia, que é uma das prévias mais esperadas aqui no Brasil, isso sem dúvida nenhuma. E beleza, como essa conexão aconteceu? Então, o Rich the Kid, ele tava numa festa com o Nego do Borel, e o Nego do Borel colocou o Matuê pra tocar. O Rich the Kid escutou aquilo, e gostou muito. Depois ele postou um stories escutando o Matuê de novo, que era a música Quer Voar, que naquela época tinha acabado de lançar. E bom, depois disso é história, né? Essa conexão dos dois foi feita e daí surgiu a ideia do Rich entrar nesse som. E tem noção que isso faz mais ou menos 2 anos. E só agora essa música vai ser lançada. Loucura. Mas eu acho que o feat aconteceu na hora certa. Eu achava importante vocês conhecerem mais ele em específico. Tanto se fala da música, tanto se fala do feat e quão grandioso ele vai ser pra cena, mas não se fala tanto do Rich the Kid em si e quem ele foi pro trap também. Isso lá fora. Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.